Olá, meus amigos, minhas amigas, muita paz para todos que têm acompanhado esse estudo do livro Depois da Morte. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de estudos, de reflexões sobre a obra. Hoje, no capítulo 32 já, nós estamos na quarta parte da obra, que trata do além-túmulo, das realidades para além dos nossos sentidos físicos, das limitações da matéria, o que nos aguarda do lado de lá, o que é esse mundo pré-existente, sobrevivente a tudo, como nos diz Kardec, nos dizem os Espíritos. Então a quarta parte da obra como um todo vai tratar disso. É como se fosse uma correspondente do livro O Céu e o Inferno, ou da segunda parte de O Livro dos Espíritos, também da quarta parte de O Livro dos Espíritos, né, fundindo essas duas partes. E hoje nós vamos então para esse capítulo 32 da obra. No último estudo, nós concluímos aí o estudo do capítulo 31, que tratou sobre o julgamento, ou seja, as consequências que todo espírito encontra para além do sepulcro a partir da vida que ele levou, das escolhas que teve, dos hábitos que cultivou, dos valores, das metas, dos objetivos, enfim. Ele define aí um juízo esse que se opera, antes de mais nada, na sua própria consciência. No capítulo anterior, o capítulo 30, nós conversamos sobre a hora final, então sobre a desencarnação de fato, a passagem para o mundo espiritual, como ela se dá, as diferenças de um espírito para outro, mais uma vez segundo aquilo que viveu, como viveu, enfim. E o primeiro capítulo desta parte, lá no capítulo 29, o homem ser psíquico, em que Denis justamente queria destacar, para além do corpo no ser humano, o espírito, que é então o grande viajor que prossegue para além da morte a sua jornada de ascensão e de aprendizado. Hoje, então, este capítulo 32, intitulado A Vontade e os Fluidos. Provavelmente vamos gastar aí 2 episódios, é um capítulo mais extenso, com mais conteúdo. Provavelmente vamos gastar então 2 episódios, mas pode ser que consigamos concluir aqui em um. Vamos ver o andamento das nossas reflexões. E uma primeira questão aqui, já para a gente refletir, é justamente sobre o título. Por que Denis coloca esses dois elementos aqui juntos no título? A vontade e os fluidos. Num relance mais direto, para muitas pessoas talvez não existirá uma correlação muito direta entre os temas, mas a gente vai ver que é uma correlação fundamental, muito importante, especialmente quando se fala da realidade da vida além túmulo, em que lá o espírito se verá mais livre, digamos assim, da matéria, embora alguns muito materializados ainda, mas a matéria ou o elemento semimaterial, os fluidos mais imponderáveis com os quais ele vai estar lidando, vão ser elementos mais plásticos, mais moldáveis. E isso vai definir muito da sua realidade, da sua experiência do lado de lá, isto é, além túmulo. E o grande elemento a gente vai ver que está por trás dessa manipulação desses fluidos, da elaboração desses quadros mentais, dessas modificações no ambiente ou naquilo que o espírito vivencia para além da matéria, a gente vai ver que a vontade tem um papel capital neste processo. Então, por isso que Leon Denis coloca aqui esses dois elementos juntos nesse capítulo, a vontade e os fluidos. Vamos dizer que os fluidos sejam aí a matéria-prima ou o material de trabalho e a vontade seja a ferramenta, seja o instrumento, o recurso que move, digamos assim, que opera essas transformações com o auxílio dos fluidos ou agindo sobre os fluidos. E ele então inicia o seu estudo neste capítulo dizendo assim, logo no primeiro parágrafo: os ensinos que dos Espíritos recebemos
a respeito de suas condições depois da morte fazem-nos melhor compreender as regras segundo as quais se transforma e progride o perispírito ou corpo fluídico. Então a gente até já estudou isso. Teve um capítulo aqui, que foi o capítulo... Deixa eu só encontrá-lo aqui. O capítulo 21, por exemplo, o capítulo 23, sobretudo, foram capítulos em que nós estudamos essas transformações do corpo perispiritual, do corpo fluídico, como à medida que o espírito vai progredindo, de acordo com as suas escolhas, o exercício da sua vontade, né, do seu livre-arbítrio, como ele vai também moldando, transformando esse corpo fluídico, que vai se tornando, na medida em que ele progride, cada vez menos denso, cada vez menos material, digamos assim, ou menos materializado, nas palavras de Kardec, vai se tornando cada vez mais sutil, mais diáfano, vai ampliando as suas percepções, vai conseguindo acesso a esferas mais elevadas, mais sublimadas, cujo acesso é interditado aos espíritos ainda muito materializados. Então a gente já falou disso aqui algumas vezes, especialmente quem quiser depois complementar o estudo revendo lá o capítulo 23, fica aí a sugestão, como que a evolução do espírito vai sendo acompanhada também pelo desenvolvimento, pela purificação do seu próprio perispírito, do seu corpo fluídico, que passa então a ser formado por fluidos cada vez menos densos, cada vez mais sutis, cada vez mais salutares, porque os fluidos eles vão captando, eles vão incorporando características do pensamento do espírito, que vai ter lá na sua base a própria vontade como essa grande gestora do pensamento, das escolhas do espírito. Tudo isso, então, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele faz, vai impactando na sua psicosfera. Kardec vai utilizar esse termo algumas vezes, atmosfera espiritual, ou uma psicosfera, uma aura que o espírito cria ao seu redor. Então ele modifica esses fluidos ao seu redor e influencia esse meio, digamos assim, e também os próprios fluidos formadores do seu perispírito, porque são fluidos que provêm todos da mesma origem. O fluido cósmico universal, que é a base, é o elemento primordial de todas as transformações possíveis desse elemento semimaterial, desde aquelas mais grosseiras, digamos assim, como a própria matéria que nós tocamos, até os perispíritos, os mais grosseiros dos espíritos mais materializados, mas também aqueles mais depurados dos espíritos mais adiantados. Então, tudo provém de uma mesma fonte, esse fluido cósmico universal, esse elemento primordial, transformado pela força e pelo impacto do pensamento, da vontade, de acordo com a natureza dos pensamentos do indivíduo. Então, é isso que a gente está vendo aqui logo no início. Como se chegou a essas conclusões? Foi Kardec que deduziu isso? Foi Leon Denis? Não. Foram as informações dos próprios espíritos que, compiladas, lembrando mais uma vez o que Kardec diz lá na introdução do livro A Gênese, concordância e universalidade dos ensinos são os critérios fundamentais para realmente se consolidar o conhecimento espírita. Desde que isso foi passado por esses crivos, esse conhecimento, e também pelos crivos da razão e da lógica, eis então que se consolida um entendimento. E foi o que se deu no caso aqui. Por isso ele começa dizendo, os ensinos que os espíritos, ou que dos espíritos recebemos, são os que nos fazem melhor compreender essas regras ou essas leis, né, que regem a evolução tanto do espírito como também do seu próprio corpo fluídico e mesmo do corpo material, porque o nosso corpo material também está em processo evolutivo, se desenvolvendo para ser capaz, digamos assim, de ser um instrumento cada vez melhor para um espírito cada vez mais consciente, com cada vez mais potências. Então, o próprio corpo humano ele está em processo de desenvolvimento a fim de que comporte espíritos cada vez mais adiantados, que poderão, então, encontrar menos limitações no corpo e dar mais expansão às suas faculdades, às suas
potências. É o que a gente vê, por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos. É muito bela essa obra de André Luiz, justamente porque ele consegue fazer esse casamento para nós, mostrando como que as coisas evoluem realmente em dois mundos. Há a evolução espiritual, a evolução moral, o progresso intelectual, mas há também esse desenvolvimento da própria instrumentalidade que o espírito se serve, tanto o corpo físico como o corpo perispiritual. Tudo se ajustando às necessidades evolutivas do espírito. E aí ele prossegue dizendo assim, já no próximo parágrafo: assim como já em outra parte indicamos, a mesma força que leva o ser em sua evolução, que é o capítulo 23, né, tem uma nota aqui, assim como já indicamos no capítulo 23, diz ele, a mesma força que leva o ser em sua evolução através dos séculos, a criar para suas necessidades e tendências os órgãos precisos ao seu desenvolvimento, por uma ação análoga e paralela, também o incita a aperfeiçoar suas faculdades, a criar para si novos meios de manifestar-se, apropriados ao seu estado fluídico, intelectual e moral. Então, o que acabamos de dizer, tudo está progredindo, tanto o ser progredindo intelectual e moralmente, como os instrumentos para sua expressão na vida. O seu corpo material está em desenvolvimento, na medida em que vamos avançando e o próprio corpo vai sofrendo essas influências, né, da mente, do próprio espírito, o corpo vai passando pelas mutações necessárias, digamos assim, pelas retificações ali, pelos ajustes genéticos que vão cada vez mais tornando o corpo humano apto, né, independentemente de quaisquer circunstâncias exteriores do corpo, mas vai tornando o corpo humano cada vez mais apto a receber espíritos mais adiantados. Então, há essa própria instrumentalidade que está evoluindo, como a gente vê na natureza como um todo. Quando a gente tem a lei de evolução, a gente vê os próprios animais, né, os corpos ali que recebem os princípios inteligentes também estão em constante modificação. Pela própria dinâmica da vida, pela seleção natural, isso vai se dando. E também por intervenção dos espíritos responsáveis por esse processo, que intervêm ali também do mundo espiritual, ajudando nesse desenvolvimento. Assim também o próprio corpo humano. Então é isso que Leon Denis está dizendo. Há a evolução, o progresso do próprio ser, bem como da instrumentação de que ele se serve. Por isso que em mundos mais adiantados, o corpo que lá eles têm, né, na condição de encarnação, é completamente distinto do nosso. O corpo deles lá, muito provavelmente, é algo até mais diáfano do que talvez o nosso perispírito aqui ainda tão materializado. Então, o que se chama encarnação nesses mundos mais adiantados não guarda tanta correlação assim com a encarnação no mundo ainda de expiação e provas, em que a matéria ainda é muito densa. O que eles chamam de encarnação lá, os corpos físicos que terão lá, serão corpos muito mais diáfanos, muito mais propícios a espíritos já muito mais adiantados, muito mais depurados. Então é sempre esse ajuste fino, muito sábio, muito perfeito da lei divina, oferecendo a instrumentalidade adequada para o tarefeiro. Assim como um operário, né, um engenheiro ali, um técnico de uma determinada indústria, ele vai aperfeiçoando os seus materiais de trabalho. A gente tem a própria evolução da tecnologia, da técnica, nos ilustrando isso. O que era a técnica 2000 anos atrás para fazer uma cerâmica progride com o tempo. O que era a técnica de fazer um aço há, sei lá, muitos anos atrás, hoje é uma técnica completamente aperfeiçoada, porque na medida que o ser progride, ele progride também as suas ferramentas, os seus instrumentais de trabalho, de labor. Prossegue Denis, no terceiro parágrafo aqui. O invólucro fluídico do ser depura-se, ilumina-se ou obscurece-se, segundo a natureza elevada ou grosseira dos pensamentos em si refletidos. Qualquer ato, qualquer pensamento repercute e grava-se no perispírito. Então a gente já viu isso aqui
mais de uma vez essa parte do livro A Gênese, por exemplo, de Kardec, que está em perfeita consonância com o que Leon Denis diz aqui. Se a gente vai lá nesse capítulo 14 do livro A Gênese, em que Kardec trata dos fluidos, nós vamos ter ali do item 13 em diante uma parte muito interessante chamada Criações Fluídicas, fotografia do pensamento, né, em que ele trata da ação dos espíritos sobre os fluidos. E aí, em determinado momento, ele vai dizer assim, quer ver? Sendo os fluidos... Não é essa parte aqui, não. A mais, ele diz assim, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Então, quando o indivíduo pensa, ele está criando uma imagem fluídica que se grava, que se registra nesses fluidos, especialmente no seu envoltório perispirítico. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Então, como um registro fotográfico. E aí ele segue dizendo, tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro. Embora o corpo material se lhe conserve impassível, ou seja, ele não tenha feito o ato, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar, o pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Então, quando os espíritos nos falam, e a gente vê muito isso na obra de André Luiz, por exemplo, dos quadros fluídicos numa reunião mediúnica, quando se fala lá da leitura de pensamentos, quando a gente vê o André penetrando o pensamento, o André Luiz, né, penetrando o pensamento de um espírito e vendo todas aquelas imagens e tudo, é disso aqui que se está falando. O pensamento ele projeta essas imagens fluídicas, que podem ser captadas pelo pensamento mais treinado, né, pela mente mais treinada de um outro espírito, e que se projetam também nos próprios fluidos, inclusive no seu fluido perispirítico. Por isso Kardec prossegue dizendo, desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo, que a gente acabou de falar. Contudo, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução do ato que lhe será a consequência, mas não pode determinar um instante em que o mesmo ato será executado. E tal. E aí ele prossegue refletindo sobre isso, né? Em outro momento aqui ele também disse que, de acordo com a natureza do pensamento que se tem, vai se ter então fluidos mais densos, vai se ter uma característica mais sombria desse perispírito, né, mais opaco, ou teremos um perispírito mais luminoso, de acordo com a qualidade, a natureza dos pensamentos que o espírito tem então conservado, né, ou cultivado. Então é o que o Denis está dizendo aqui para nós, que esse invólucro fluídico, ele se depura, ilumina-se ou obscurece-se, segundo a natureza elevada ou grosseira dos pensamentos em si refletidos. Então, quanto mais o espírito, durante a encarnação mesmo, viveu para os valores espirituais, cultivou o bem, o amor, serviu, desapegou-se, consolidou a virtude em si, mais ele já está preparando um perispírito mais leve, digamos assim, mais diáfano, mais luminoso, e o processo de desprendimento do corpo físico será muito mais tranquilo. A perturbação após a desencarnação muito mais suave, muito menos duradoura, ao passo que, para aquele espírito que materializou significativamente o seu perispírito pelo apego à matéria, às paixões baixas, apenas as sensações do corpo ocuparam a sua mente, o seu coração, ele então como que se prende, cria laços ainda mais vigorosos com o corpo físico, dificultando o seu desenlace no momento da desencarnação, tendo aí ou construindo para si esse perispírito denso, sombrio e naturalmente imagens fluídicas, né? Uma ambiência fluídica que após o desenlace ele vai ver ao seu redor, ele vai se sintonizar com determinadas esferas, com determinadas
condições do mundo espiritual que vão refletir aquilo que ele fez de si mesmo. Daí aquelas descrições daquelas regiões sombrias, dolorosas que nós vemos nas obras de André Luiz, por exemplo. Tudo aquilo é projeção fluídica. Não é uma criação divina, aquelas regiões densas, sombrias, de dor, de sofrimento dos espíritos que ali estão. Aquilo ali é o resultado composto, digamos assim, da criação fluídica de todos aqueles espíritos que ali vivem em sintonia, em afinidade de buscas, de equívocos, de tropeços. Por outro lado, quando a gente vê aquelas regiões sublimes, aquelas construções belíssimas descritas nas colônias mais elevadas ou até em esferas mais sublimes do mundo espiritual, aquilo é o resultado das criações, projeções fluídicas dos espíritos mais adiantados, que então elaboram mentalmente e sustentam mentalmente aquelas criações de acordo com aquilo que já fizeram de si mesmos. Então, o fluido cósmico, esse fluido elementar, é a grande matéria-prima, e o espírito, ou cada espírito, e os espíritos em conjunto, formando aí individualidades coletivas por sintonia, por afinidade, eles então vão laborar nesse fluido, nessa matéria elementar, e vão, com os seus pensamentos, com as suas criações fluídicas, elaborar o seu entorno, o meio em que vivem, lá no além-túmulo, e as suas próprias vestimentas, digamos assim, o seu próprio perispírito. Então é isso que Kardec está dizendo aqui para nós e o próprio Leon Denis. Bom, prosseguindo aqui em nossa reflexão, Denis diz: daí as consequências inevitáveis para a situação da própria alma, embora esta seja sempre senhora de modificar o seu estado, pela ação contínua que exerce sobre o seu invólucro. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? O que o espírito fez é o que ele encontra. Então, se ele, ao longo de toda a encarnação, somente viveu para a experiência material, somente agregou esses fluidos mais densos, digamos assim, e marcou o seu perispírito com essas faixas de sombra, com esses registros menos felizes e até mesmo desequilibrados, não tem como ele encontrar algo diferente após o desenlace do corpo físico, que será tão mais difícil, tão mais doloroso, quanto mais ele se apegou à experiência material. Mas ele é sempre senhor aí da sua vontade, do seu livre-arbítrio, de modo que, mesmo colhendo essas consequências infelizes, ele pode, o quanto antes, pelo seu arrependimento, pelo anseio sincero de melhoria, renovar, ou começar a renovar os seus caminhos. É o caso de André Luiz. Vamos citar aqui esse exemplo, como temos lá no livro Nosso Lar. André Luiz viveu aquela vida desregrada, como ele descreve lá no início da obra, e desencarna em condições difíceis. É difícil o seu desprendimento do próprio corpo, ele passa ali todo aquele tempo naquelas regiões complicadas, como um suicida indireto pelos excessos com que se conduziu ao longo da vida. Enfim, ele vai vivendo aquilo ali que era como que o resultado natural do que ele havia semeado. Era como que o esvaziar do vinagre que ele mesmo havia acrescentado na ânfora de sua alma, o vinagre das ilusões, das paixões, mas até o ponto em que ele se esgotou daquilo e realmente arrependeu-se, quis mudar, pensou no Criador, ansiou por mudança. E eis então que ele faz a prece e logo percebe o auxílio ao seu lado, o ministro Clarencio. Então não é que o alto, que os bons espíritos não o quisessem auxiliar até ali, mas é que não encontravam meio, não encontravam sintonia, porque era um movimento que deveria partir dele, André Luiz. Quando partiu dele, eles então encontraram esses recursos de auxílio. Então, o espírito vai lidando com as consequências, mas ele mesmo, por esse despertar, pode logo começar a retificar os seus caminhos, desde que sinceramente se arrependa e busque então outros horizontes, outras metas. E aí o Leon Denis prossegue dizendo: a vontade é a faculdade soberana da alma. Olha que feliz definição.
A vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência, e pode mesmo dizer-se que é a essência da sua personalidade. Então olha que legal isso aqui, né? Nos relembrando aí do próprio Emmanuel, por exemplo, no livro Pensamento e Vida, em que ele trata muito dessa questão do impacto do pensamento na nossa vida, ao nosso redor, enfim. Lá, logo no capítulo 2 dessa obra, ele coloca ali a vontade. O primeiro capítulo, o Espelho da Vida, ele fala da mente, traz definições gerais sobre a mente, sobre o pensamento. E logo ao segundo capítulo ele já trata da vontade, como a destacar a importância da vontade na casa mental ou na própria vida do indivíduo, do espírito como um todo. E ele usa um símbolo muito interessante, ele compara a nossa mente a um escritório que tem ali vários departamentos. Por exemplo, o departamento da inteligência, o departamento da memória, o departamento do desejo, da imaginação, são os 4 que ele menciona. Mas acima destes departamentos nós temos a gerência, esclarecida e vigilante, que é a vontade. Então a vontade ela tem esse papel de orientar todos os setores da ação mental, de governar todos os setores da ação mental, fazendo com que atuem em harmonia, atuem visando o progresso do ser. Porque se a vontade relaxa, se ela não está atenta, firme no posto que lhe cabe, o que acontece? Diz lá Emmanuel no texto, o desejo pode comprar séculos de aflição. Então, se eu não tenho uma gerência, né, pensando aí numa empresa, se eu não tenho uma gerência ali muito lúcida, acompanhando o funcionamento de todos os departamentos, se os departamentos começam a atuar de maneira desconectada uns dos outros e da própria gerência, daqui a pouco toda a estrutura da empresa estará comprometida. É o exemplo que Emmanuel dá. Se o desejo começa a querer atuar muito por si e não é ali governado pela vontade, daqui a pouco ele compra ali séculos de aflições por um excesso, por um desequilíbrio, por um ato precipitado que o desejo levou o indivíduo a fazer sem que ele acionasse a vontade disciplinando o desejo. Se ele deixa o desejo fazer tudo o que bem entender, se ele se conduz apenas pelo desejo, a gente sabe onde iríamos parar se somente o desejo nos comandasse. Então é muito interessante esse exemplo que Emmanuel nos dá e que se conecta perfeitamente aqui com a definição de Leon Denis. A vontade ela é a faculdade soberana da alma. É ela a grande alavanca do progresso, é ela a força, né, o motor que mobiliza aí todas as demais potências do espírito. É ela que o leva à ação, é ela que o leva a escolher, é ela que o leva a superar-se, é ela que está na base, no ponto de partida de toda mudança, de todo progresso do espírito. Por isso lá as questões 909, 911, por exemplo, do Livro dos Espíritos, em que Kardec e os espíritos tratam da vontade, e eles são então tão enfáticos, dizendo, olha, resumidamente, né? Vocês não mudam porque lhes falta a vontade. A vontade, em se tendo a vontade, ela é capaz de vencer qualquer paixão, qualquer má inclinação, mas o que falta muitas vezes é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforços. Muitas vezes vocês dizem, quero, mas o querer está somente nos lábios. Então não é uma vontade firme, uma vontade que vem lá do fundo. É uma simples capa, uma simples superfície, é um querer superficial. Agora a vontade não. Se vem do imo da alma, ela é essa faculdade soberana. Como Kardec vai dizer, também no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 8 da segunda parte, Laboratório do Mundo Invisível, um capítulo fascinante, em que ele fala mais uma vez dessa questão do pensamento, da vontade, na manipulação dos fluidos e tal. Em determinado momento lá ele diz, né, lá no item 131 desse capítulo, ele vai dizer que a vontade é o atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Mesma coisa que Denis disse aqui, ó. Pode mesmo dizer-se que é a essência da sua personalidade. Então, o atributo mais essencial do espírito é a vontade, que está na base do controle do pensamento. Ela é a grande orientadora, portanto, da mente, do pensamento, e
por consequência, é a grande força que nos leva a atuar sobre esses fluidos, para o bem ou para o mal, segundo aí a mobilização dos nossos pensamentos pela vontade, né? Ou pela ausência da vontade, a gente acaba também se deixando levar pelos desejos, e aí os pensamentos se tornam os menos felizes e acabam impactando negativamente, né, nos fluidos ao nosso redor e no nosso próprio perispírito. Então, aqui, tanto Kardec, quanto Emmanuel, quanto Denis batem nessa tecla que é realmente muito importante, a tecla da vontade. Então, é a faculdade soberana da alma, força espiritual por excelência. Emmanuel, mais uma vez, no Pensamento e Vida, vai dizer que ela é essa grande alavanca, essa grande definidora, digamos assim, das energias mentais do espírito, né? É aquele impulso fundamental. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito, nos dirá Emmanuel neste capítulo 2 do livro Pensamento e Vida. Mas aí Denis prossegue: seu poder sobre os fluidos é acrescido com a elevação do espírito. Então, quanto mais o espírito se eleva, mais isso indica que a sua vontade está firme, porque é ela que tem patrocinado essa elevação. Se é uma vontade firme, se é uma vontade potente, é também maior a sua potência criadora, a sua capacidade de manipulação dos fluidos, no caso aí para o bem, né, para o progresso, porque é assim que o espírito atua sobre os fluidos. Voltando lá ao capítulo 14 do livro A Gênese, quando Kardec trata dos fluidos, no item 14 deste capítulo, Kardec diz assim: os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Então são os dois instrumentos aí de que se serve o espírito para a atuação nesses fluidos, como se fossem as suas mãos. É o seu pensamento e a sua vontade. E a vontade estando aí na base do pensamento, na orientação do pensamento do indivíduo. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Então, a gente já citou aqui, quando nós lemos aquelas descrições do André Luiz, de uma reunião mediúnica, por exemplo, como ela se opera, enfim, em várias passagens da obra de André Luiz, nós vamos ver a aplicação prática disso que está sendo descrito aqui. Os espíritos atuando por meio do pensamento, por meio da vontade, criando fluidos, modificando fluidos. Então, por exemplo, no passe, o que está ocorrendo é isso. Eu estou atuando sobre os fluidos e sobre o próprio perispírito do indivíduo por meio da vontade, por meio do pensamento. Quando nós estamos tendo ali um processo de mediunidade curativa, quando se tem um atendimento numa reunião mediúnica, se forma ali um quadro fluídico. Enfim, nas mais várias formas possíveis, nós temos esse tipo de atuação. Quando se tem uma manifestação visual, uma manifestação, né, de clarividência ali, nós temos essas atuações fluídicas também, a própria materialização, o fenômeno de materialização, você tem essa composição dos fluidos do médium mais materializados, dos fluidos do espírito menos materializados, a combinação disso, o ectoplasma e tudo mais, para ser possível a materialização. Então, sempre a gente vai voltar, né, se a gente vai analisando cada fenômeno, cada processo no mundo espiritual, de interação com os espíritos, entre si ou com os encarnados, a gente sempre vai achar ali, por detrás disso tudo, sempre esses mesmos elementos: vontade, pensamento e fluidos. Da conjunção disso, a gente vai ter toda essa gama de fenômenos, de efeitos que nós conhecemos na doutrina espírita, ou que aí estão, né, no universo, segundo as leis que foram estabelecidas pelo Criador.
Então, pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhes as propriedades como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Fazendo uma menção aqui, Kardec, ao capítulo que nós já citamos aqui também do Livro dos Médiuns, o capítulo 8 do Livro dos Médiuns, chamado justamente Laboratório do Mundo Invisível, em que Kardec faz um estudo muito interessante sobre esse laboratório do mundo invisível. Por exemplo, como se dão ali a formação das vestimentas dos espíritos, dos objetos que eles apresentam, como se dá aquilo. Ele fala até lá de um indivíduo que se apresentava com um cachimbo, se não estou enganado. Aquele cachimbo é real ou não? É uma criação dele ou não? Enfim, Kardec vai dialogando então com os espíritos e vai entendendo melhor como é esse laboratório. E, mais uma vez, ele vai chegar a essas questões, a esses elementos fundamentais, vontade, pensamento e fluidos, para explicar toda essa composição de fenômenos. Até mesmo, ele diz aqui, mudança de propriedades. Lá nesse capítulo 8, Kardec fala da água magnetizada, ou que nós chamamos também água fluida ou água fluidificada. Tem-se ali uma modificação das propriedades, né? Acrescentam-se ali propriedades terapêuticas àquela água, justamente pelo processo de impressão fluídica, em que, unindo ali, né, o médium, o espírito, os fluidos, a vontade e os pensamentos, nós temos essa mudança de propriedades dos elementos. Então, é muito interessante esse estudo, porque nos dá a chave para uma série de fenômenos que a gente vai ver ao longo da doutrina espírita, e a gente vai encontrando os elementos sem os quais não os entenderíamos. Por isso, mais adiante, seguindo aqui mesmo, Leon Denis diz, no meio terrestre, seus efeitos sobre a matéria são limitados, porque o homem se ignora e não sabe utilizar-se das forças que estão em si. Então, claro que, por exemplo, o que o Cristo conseguia fazer quando esteve aqui entre nós encarnado é bem distante ainda do que por hora nós conseguimos fazer com a vontade, com o pensamento, na manipulação dos fluidos. Jesus, as curas que ele fez, os processos ali até de transmutação da água em vinho e, enfim, vários outros processos que estão lá descritos no Evangelho, o fez por causa da sua condição de espírito puro, para o qual essa manipulação fluídica é elementar, já é simplesmente elementar. Basta lembrar que ele esteve envolvido com a própria criação deste planeta, juntamente aí com todo o seu corpo de ministros e auxiliares. Mas para o Cristo, manipular os fluidos ali e, por exemplo, restituir a visão a um cego, para fazer isso ele tem que atuar sobre a matéria, ele tem que retificar ali o nervo óptico, para restituir um paralítico, a ele restituir a possibilidade de andar, ele tem que atuar sobre a matéria, ele tem que atuar sobre músculos, sobre tendões. Então ele tem que... A gente vai alcançando aí a dimensão da potência criadora do Cristo, né? E claro, vamos entendendo, não se tratam de milagres. É o que Kardec vai fazer no livro A Gênese. Não se tratam de milagres. Tratam-se de possibilidades de um espírito que já aprendeu a manipular em última escala, digamos assim, a vontade, o pensamento e os fluidos. E mais, que pela sua própria condição de espírito puro consegue imprimir a esses fluidos qualidades das quais ainda estamos distantes de conseguir. Ele consegue marcar esses fluidos, né? Modificar esses fluidos, dando-lhes características terapêuticas, propriedades salutares que nós estamos longe ainda de realmente alcançar. Mas a gente já consegue entender o mecanismo, a gente já consegue entender o processo, compreendendo que não se tratavam, portanto, de milagres, mas algo que um dia nós teremos também. Tanto assim que os próprios discípulos depois, após mais transformados,
após já mais firmes ali no trabalho do Evangelho, da sua própria autoiluminação, a gente vê curas magníficas operadas, por exemplo, por Simão Pedro ou pelo apóstolo Paulo. A simples sombra de Simão Pedro, nos diz lá o livro de Atos dos Apóstolos, quando ele passava assim, os enfermos eram colocados lado a lado em catres. A simples sombra de Pedro, e naturalmente que por trás disso, o magnetismo de Pedro, esses fluidos que Pedro conseguia irradiar de si pelo pensamento depurado, pelo sentimento elevado e pela sua força de vontade, ele passava e ia curando muitas vezes os indivíduos pela simples presença. Então, não é um milagre, é essa expansão, essa irradiação fluídica salutar, terapêutica, graças ao seu desenvolvimento espiritual. Então veja como as coisas vão se explicando. O próprio Evangelho, a gente está aqui trazendo o que antes parecia impensado, inconcebível, incompreensível, e por isso foi lançado ao domínio do sobrenatural, do milagre, agora é trazido novamente para o domínio das coisas naturais, dentro das leis divinas. Leis que até então não compreendíamos muito ao fundo, mas que agora passamos a compreender e, portanto, as coisas se explicam para nós, né? Então é muito interessante esses contributos aí da doutrina espírita nesse tipo de entendimento. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá no capítulo 19, quando se trata da fé, uma mensagem do Espírito que diz: aquilo que chamais prodígio não é senão o desenvolvimento das vossas faculdades, das faculdades do Espírito, que um dia todos nós teremos. Porém, prossegue Denis, nos mundos mais adiantados, o ser humano, que já tem aprendido a querer, impera sobre a natureza inteira, dirige facilmente os fluidos, produz fenômenos, metamorfoses que vão até o prodígio. Então vocês imaginem, no mundo mais sutil que o nosso, em que não estamos mais tão presos a essa matéria densa, em que o nosso próprio corpo físico, entre aspas, seja mais etéreo, seja mais moldável, em que o espírito já desenvolveu as suas capacidades muito além, né, de pensamento, de a sua vontade, a sua consciência, já entende melhor essas leis. Então vocês imaginem o que são esses mundos. A gente tem uma breve descrição, por exemplo, na Revista Espírita de Júpiter, como são as moradias, como são as atividades, os trabalhos, é uma coisa que nos escapa. Porque nesses mundos mais elevados, vai se prescindindo dessa coisa muito material, vai sendo tudo feito pelo pensamento. Então, imagino que não pode ser construído pelo pensamento. A própria matéria, digamos assim, desses mundos, que é uma matéria mais rarefeita, né, menos densa, os fluidos são mais sutis, ela é muito mais moldável. Então o espírito consegue criar pelo pensamento, moldar, curar, conversar à distância, interagirem, né, só pelos pensamentos. É uma coisa que nos escapa por hora, mas a gente consegue vislumbrar o que seja esse futuro que nos espera. Mas para isso é que estamos aqui progredindo, para que, como diz aqui Denis, aprendamos a querer. Então, primeira coisa, um querer consciente. A vontade nos orientando no caminho do progresso. Paulo nos dizendo, por exemplo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é o aprender a querer. Quando eu passo a querer o que redunda no meu progredir, bem como no progredir do mundo, das coletividades. Esse é o espírito que está ganhando consciência, que está se firmando no caminho evolutivo. Então, o primeiro passo é aprender a querer. E aí, naturalmente, com a vontade firme ali na base de toda a transformação, o espírito vai só galgando degraus, superando as suas paixões, as suas imperfeições, vai ampliando tanto a sua abrangência de ação, pelo progresso intelectual, pelo progresso das suas faculdades anímicas, bem como a luz da sua ação, né? O nível do seu sentimento, que o faz agir cada vez mais em sintonia com o Criador, com a lei divina. E o resultado disso é progresso. Mas aí ele prossegue: no espaço e nesses mundos,
a matéria apresenta-se sob estados fluídicos de que apenas podemos ter uma ideia vaga. Então, é o que nós acabávamos de descrever. Depois, no próximo parágrafo, ele prossegue. Entretanto, a ação da vontade sobre a matéria entrou no domínio da experiência científica, graças ao estudo dos fenômenos magnéticos, feito por numerosos fisiologistas, sob as denominações de hipnotismo e de sugestão mental. Então ele vai tecer aqui considerações sobre esses processos curativos, por exemplo, a partir da sugestão mental, do magnetismo. André Luiz vai falar muito disso no livro Mecanismos da Mediunidade. Em síntese, o magnetizador ali, aquele que hipnotiza o indivíduo, vai inculcar esse reflexo condicionado, que vai acionar, digamos assim, a mente do indivíduo a mobilizar, né, as próprias células, a atuar nos próprios fluidos, de modo a seguir esse caminho terapêutico, a seguir esse caminho curativo. Então, o próprio André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele diz que quando um médico, por exemplo, se volta para o paciente com convicção naquilo que fala, ele está ali como que lançando um reflexo condicionado, ele está ali como que alimentando uma sugestão mental que aciona a mente do indivíduo para ele mesmo ir elaborando para a sua cura, para ele mesmo, ainda que inconscientemente, já estar trabalhando aí para o seu processo de cura, né, para o seu processo de melhoria. Então, é isso que o Denis está dizendo. Partindo-se da mente, da sugestão mental, como que a vontade do indivíduo acionada, seja por ele próprio, seja por esses fatores externos, um magnetizador ou pela sugestão mental, como que essa vontade ela vai acabar culminando numa atuação até mesmo no elemento material, no próprio corpo do indivíduo, contribuindo para a cura, contribuindo para a sua melhoria. Quer ver? Ele prossegue aqui dizendo, né? Ele cita alguns exemplos. Já se tem visto experimentadores, por um ato direto da vontade, fazerem aparecer chagas e estigmas sobre o corpo de certos indivíduos. E aí ele prossegue dizendo, operarem o curativo por uma volitação contrária, ou seja, por uma sugestão mental contrária. Então, ele vai descrevendo aqui como a vontade chega a atuar sobre o próprio corpo físico do indivíduo. Não só sobre os fluidos, mas sobre o próprio corpo. E Kardec tece considerações sobre isso. Mais uma vez, no capítulo 8 do Livro dos Médiuns, lá no item 131 que eu já citei, ele diz assim, sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como se há de explicar a ação material de tão sutil agente? Ou seja, como é que a vontade chega a atuar até no corpo do indivíduo? Veja esses exemplos aqui que Denis citou, né? Uma sugestão mental que levou o indivíduo até a aparecerem determinadas feridas ali e essas feridas serem curadas depois por uma volitação, mais uma vez, por uma sugestão mental. Como é que se leva, como é que esse processo da vontade, que é um agente tão sutil, chegar a uma ação material propriamente, contribuindo, por exemplo, para a cura de uma determinada enfermidade, enfim. Resposta de Kardec. A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que exista. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com auxílio dessa alavanca, ela atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre os seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Então, o que Kardec está dizendo? A vontade atua sobre a matéria elementar, que dá origem a todas as outras formas de matéria. Então, sobre esse fluido primordial. E aí, por efeito em cadeia, vamos dizer assim, chega-se a atuar na forma mais densa que é a própria matéria do corpo, por exemplo. Então, a vontade firme, renovada ali, condicionada, seja por uma sugestão externa, seja pelo próprio mote do indivíduo, ela atua sobre o fluido elementar, que por sua vez atua sobre o perispírito ali, né? Ou atua diretamente sobre o perispírito, que por sua vez atua no corpo, e assim se tem esse resultado. Aí o próprio Kardec dá um exemplo, seguindo aqui nesse item, ele diz, podendo o espírito
encarnado atuar sobre a matéria elementar pode, do mesmo modo, mudar-lhe as propriedades, dentro de certos limites. Depende muito também da própria condição evolutiva do espírito. A gente falou o exemplo do Cristo, que chegava a atuar na matéria lá, restituindo a visão a um cego. Então ele atuava no nervo óptico, ele atuava ali no sistema ocular do indivíduo, ou um paralítico. Então, dentro de certos limites, de acordo também com a evolução do indivíduo e com limites que a própria lei apresenta. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição de mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. É o exemplo aí de Jesus, né, que a gente deu, e de outros médiuns de cura em escala mais ou menos impressionante, vamos dizer assim, mais ou menos possibilitados de atuar. E aí ele prossegue, então, dizendo aqui, no outro parágrafo já, ele segue trazendo exemplos disso, cita aqui alguns pesquisadores desses assuntos, e aí no próximo parágrafo ele diz, ora, se a vontade exerce tal influência sobre a matéria bruta e sobre os fluidos rudimentares, tanto melhor se compreenderá seu império sobre o perispírito e os progressos ou as desordens que nele determina, segundo a natureza de sua ação, tanto no curso da vida como após a desencarnação. Então, é o que a gente vem falando desde lá do início, tanto aqui durante a encarnação como após, o papel da vontade, mobilizando o pensamento e impactando, marcando os fluidos ao nosso redor, inclusive aqueles que formam o nosso perispírito. Todo ato da vontade, já o dissemos, reveste uma forma, uma aparência fluídica, que se grava no invólucro perispirítico. Torna-se evidente que, se esses atos fossem inspirados por paixões materiais, sua forma seria material e grosseira. As moléculas perispirituais, Kardec também vai usar esse termo, moléculas perispirituais ou átomos perispirituais, ele usa esse termo também, que é uma analogia, né? As moléculas perispirituais, impregnadas, saturadas dessas formas, dessas imagens, materializam-se a seu contato, espessam-se cada vez mais, aproximam-se, condensam-se. Então está aí porque o perispírito do indivíduo se torna mais denso, mais materializado. E aí uma série de consequências disso. Mais adiante, ainda nesse parágrafo, prossegue Denis. Por ocasião da morte, acha-se o espírito envolvido por fluidos opacos e pesados que não mais deixam passar as impressões do mundo exterior e tornam-se para a alma uma prisão e um túmulo. Então, as suas percepções estarão limitadas de acordo com o nível de desmaterialização do seu perispírito. Kardec trata disso no Livro dos Espíritos, na questão 257, em que ele trata lá do ensaio das percepções do espírito. Este é o castigo preparado pelo próprio espírito, ou seja, uma consequência natural. Essa situação é obra sua e somente cessa quando aspirações mais elevadas, o arrependimento, a vontade de melhorar, vêm romper a cadeia material que o enjaula. Mais uma vez, o próprio exemplo de André Luiz que nós citamos aqui já. Ele havia construído para si essa cadeia, essa jaula, digamos assim, sombria, em que ele ali, pela própria materialização do seu perispírito, permanecia inacessível e incapacitado de acessar a influência dos bons espíritos. Precisou de um tempo ali para expurgar, digamos, um pouco daquelas ilusões, para renovar pensamentos, disposições íntimas, para então abrir-se para percepções mais sutis, renovar um pouco a sua psicosfera espiritual, podendo contar com o auxílio dos espíritos. Efetivamente, prossegue Denis, se as paixões baixas e materiais perturbam, obscurecem o organismo fluídico, os pensamentos generosos, em um sentido oposto, as ações nobres apuram e dilatam as moléculas perispirísticas. Então é o inverso. Se uns densificam, tornam mais opaco, sombrio esse perispírito e, portanto, limitam as percepções do espírito, tornam difícil a desvinculação do corpo, impedem o espírito de acessar esferas mais elevadas, o oposto também vale. As ações nobres,
o cultivo dos valores do espírito, da reflexão, da consciência, do bem, do amor, isso faz a ação contrária justamente, tornando o perispírito mais diáfano, ampliando as suas percepções, facilitando a desvinculação do corpo e dando-lhe acesso a esferas mais elevadas. Mais adiante, ainda nesse parágrafo, prossegue Denis, rarefazendo-se, ganha sutileza e sensibilidade. Seu poder de irradiação e sua energia aumentam proporcionalmente e permitem-lhe que escape às atrações terrestres. Então, quanto mais o espírito avança, mais também a sua capacidade de irradiação. Por isso que o Cristo consegue irradiar o seu pensamento, consegue envolver a todos os espíritos que aqui evoluímos na Terra. Quando ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, de fato está. Justamente por essa ubiquidade que o espírito vai adquirindo pela irradiação do seu pensamento. Não é que ele se divide e está ao mesmo tempo em vários lugares, é que ele irradia, como o Sol, por exemplo, e se faz presente pelo seu pensamento, pela irradiação em vários lugares. O espírito adquire então sentidos novos, com cujo auxílio poderá penetrar em meios mais puros, comunicar-se com seres mais etéreos. Então é o que a gente vê no Livro dos Espíritos, mais uma vez, a questão 257, o ensaio sobre as percepções que Kardec faz, ou quando os espíritos nos dizem lá que determinadas regiões do mundo espiritual são interditadas aos espíritos mais densos, materializados. Até porque não tem sequer os sentidos, a percepção ainda para lá estarem. Quanto mais se depura o espírito, mais ele amplia a sua percepção do universo, a sua capacidade de percepção do universo. Por isso que céu e inferno não são lugares propriamente, mas antes estados de espírito. Porque dois espíritos podem estar no mesmo lugar, e Kardec inclusive usa esse exemplo no capítulo 3, lá da primeira parte do livro Céu e Inferno. Podem estar no mesmo lugar, mas vivendo experiências completamente diferentes. Um completamente preso às sombras, ao seu sofrimento moral, à sua ignorância. Outro pode estar ali junto dele, no mesmo espaço aí no mundo espiritual, pode estar ali usufruindo do céu, né? Com a percepção das glórias da criação, de uma série de outros elementos, circunstâncias, enfim, que o indivíduo preso ainda às sombras de um perispírito muito denso não consegue acessar. Então, por isso a felicidade ou o céu aí é inerente a cada espírito propriamente. Essas faculdades, esses sentidos que franqueiam o acesso das regiões felizes, ou seja, que permitem esse acesso, podem ser conquistados e desenvolvidos por qualquer alma humana, visto todas possuírem os seus germes imperecíveis. Então, por mais que o espírito tenha permanecido muitos séculos, talvez, nas sombras, no apego à materialidade, mais cedo ou mais tarde ele desperta e vai chegar ao mesmo desenvolvimento que os espíritos mais puros, mais nobres já alcançaram, porque todos trazemos os mesmos germes, os mesmos potenciais e todos, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, chegaremos a desenvolvê-los. As nossas vidas sucessivas, cheias de trabalhos e de esforços, têm por alvo fazer desabrochar em nós essas faculdades. Então, é para isso que aqui encarnamos, é para isso que aqui temos lutado, para que aos poucos essas faculdades desabrochem, novas percepções se façam nos nossos horizontes para a criação, para as belezas do universo e para a grandeza de nosso Pai possam se ampliar e a nossa comunhão, o nosso sentimento, nossa percepção dele também. Então, acho que a gente para por aqui nesse primeiro episódio, essa primeira parte deste capítulo. Faremos mesmo 2 episódios, mas no próximo estudo, então, nós começamos a partir do próximo parágrafo. Essa evolução paralela entre matéria e espírito. Então, por hoje nós ficamos por aqui. Esperamos que as reflexões tenham sido úteis. Compartilhem aí se acharem interessante, deixem os seus comentários, as suas reflexões, contribuições também de, às vezes, trechos, outros materiais, outras referências para complementar o estudo. E, mais uma vez, a nossa gratidão por estarem conosco nesta jornada de reflexão com esse grande apóstolo do Espiritismo, esse filósofo
que realmente consegue conciliar ao mesmo tempo profundidade de reflexão e uma beleza poética em seus escritos, em seus textos. Um grande abraço para todos vocês, muita paz e muita luz, e, se Deus quiser, até o próximo episódio. Fiquem com Deus.